Nossa, muito bom você ter falado disso, essas coisas, participar disso, de filmes na faculdade, para que você possa passar essas informações, né, sobre a arte também, sobre a cultura e várias outras coisas. É muito importante, Então, legenda que para você mim, na minha faz. faculdade, os estudantes que usam legenda, por exemplo, né, os alunos não sabem. Quantas pessoas Hum, estão na faculdade que sabem da necessidade da legenda? Porque eu quero assistir também e participar também, eu com preciso certeza. disso. Então eu preciso saber como trabalhar com legenda. No primeiro semestre já comecei a ver sobre isso, e depois de formar eu já vou estar mais acostumada a trabalhar com legendas. Porque, quando a gente estuda junto com uma pessoa surda, a gente tem que entender Isso isso. mesmo. É diferente, mas eu sou a única surda na faculdade. Então a facu é uma faculdade grande, mas não tem pessoas com deficiência quase. São poucos. Que É estão no mesmo. cinema então, falando sobre acessibilidade, então a gente se esforça muito, cansa um pouco esse trabalho toda, essa luta toda, Não mas, desiste não, não a se gente não briga, entristece né, a não. gente só Não luta. tem como, não pode desanimar. Dá um fôlego, mas depois volta de novo com Sim, a força, precisa vontade de lutar. estudar, é lei, é direito, todos os estudantes Verdade. precisam, de saber que legenda é acessibilidade para todos, é uma disciplina igual para todo mundo. Por exemplo, eu tenho uma disciplina sobre história do cinema nacional, então eu Ah, não consegui assistir os filmes nacionais, porque não tinha legenda. sério? Porque não tem Então, legenda? Ah, isso mesmo, é antes, verdade. filmes antigos não tem legenda. Não tem, ora eles são tem difícil de Não, fazer, né? é, olha só, no filme tem a parte oral realizada, mas se não tem legenda, eu até consigo perceber o som. Mas o filme tem muitos ruídos, tem muitos sons diversos. Dá uma Não é confusão somente a aí. oralização. Então, uma pessoa que chega, se coloca, dependendo da posição que ela fica, Não não dá dá pra pra ver. fazer É, eletrolabial. isso mesmo. Então, é preciso de legenda. Importante a legenda. Se o filme tem estrondo, ruído, Né? E então a pessoa falou a respeito de, mas tem ruído junto, eu não consigo entender. fez surpresa o tempo todo. Então, se era um passo a passo, alguma coisa que tá por fora da câmera, né, não dá, eu não consigo perceber o som. Não dá. Então Interessante. precisa de legenda para poder me ajudar. E uma legenda descritiva, né, uma legenda descritiva. Mas você escuta um pouco, Eu escuto um pouco, sim. e qual é a importância da língua melhor? É língua de sinais, Hum, ouvir, qual? depende. Por exemplo, na festa, é melhor tirar o aparelho. Tirar. Porque é muito barulho, muito ruído, então, atrapalha muito. Então, se eu tô com amigo, namorado, e então numa festa, dependendo do espaço, eu É uso mesmo, aparelho ou não. Então, para estudar, por exemplo, não precisa de aparelho. Então, às vezes, só eu uso. Eu acho bom porque as pessoas precisam conhecer mais sobre a surdez, né. Não necessariamente só sobre surdo E isso é uma profundo, pode ser variação, moderado também, é claro, uma variação muito grande é uma dessa variação. verdade. Então, moderado, por exemplo, Moderada. é um tipo que no meu caso vou perdendo. Então, Vai um dia perdendo eu com o vou tempo. estar com a surdez profunda. Então eu não sei como essa mudança como acontece. Então a gente precisa Adaptação. adaptar, é preciso de adaptar. Uhum. Então, quer te falar mais alguma coisa? Sim. Qual as suas redes sociais? Fala sobre a sua vida. Hum, então hoje a minha rede social é o @Bia Cruz Cinema. É o meu nome mais cinema. Então,
Eu começo divulgando sobre minha vida, depois divulga sobre as pessoas com deficiência, a experiência com cinema, cultura, teatro, dança. Sim. E eu tô observando também como é que um grupo de ouvintes com um grupo de surdos se relacionam, né? Eu estou observando essa questão. Então, desculpa, é observar. Ah, Isso. Ah, observação, tá. observar. Como é que é só? Ah, Ah, sim, isso não é observar. esse, isso. Isso. Então, eu participando, né, como observador do cinema e como a relação entre ouvintes e Misturar, surdos eles incluir. se incluem nesse projeto. Como é que a comunicação acontece? Então eu fico pensando que as preciso estudar mais sobre esse processo Uma de inclusão dentro do inclusão. cinema, né, as formas de filmagem, como o ouvinte e como o surdo se comunicam e, por exemplo, o toquete, né, de Sim, sim, o ação. claquete. Então, um grupo de ouvintes vai saber que é para começar, que ele ouviu. Agora o surdo ele não escutou Fica lá o surpreso comando sem de saber. ação, daí Aham. fica Olhando, só paralisado. olhando. Então, passo a passo, Ah, porque ele não sabe, ele não escutou o barulho, o som, então precisa bolar estratégias. Agora eu tô junto com o assistente, né, o sim, sim. assessor e também o assessor surdo, que é a Lorraine, para me apoiar e pesquisar sobre essas formas de estratégia, né. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, é elaborar um guia, Hum, né, exatamente de como o surdo se comporta dentro do cinema, na elaboração, como isso acontece. Então, são estratégias de entrevista, como entrevistar surdos, pessoas surdas, que vão para o cinema, e pesquisar melhor formas de inclusão no cinema. E tem outro projeto também sobre um curso de acessibilidade, descrição, legenda descritiva outro e importante. intérprete, né, porque, precisam de profissionais bons para fazer isso. Porque a lei, ela contempla isso daí, mas não diz a respeito da formação desse profissional que faz isso. Sobre a descrição, sobre a interpretação, sobre a legenda. Aqui, no Brasil, não só no Brasil, mas no tudo precisa, conhecer as pessoas em suas particularidades, né, e como ajudar na arte, não acha isso Sim, importante? claro. No trabalho, né, de pessoas com deficiência é muito difícil, porque as pessoas não conseguem entender as adaptações que são necessárias. E se não consegue fazer essas adaptações, por exemplo, uma pessoa que tem que ir de ônibus, mas o corpo não está adequado para aquele tipo de transporte, porque tem alguma doença ou alguma síndrome. Então a pessoa precisa ter uma adaptação de como é que vai fazer isso caminhando. Verdade. Então, se uma pessoa trabalha virtualmente ou precisa ter um carro que busque, então são características da pessoa, né, com deficiência que precisam, saber que precisa ser Tem que adaptado, adaptar. precisa ser É, adequado para aquela pessoa. verdade. Então, as pessoas elas precisam pensar em como é a vida da pessoa, como ela age na cultura, sendo uma pessoa com deficiência ou não. Então, a rede social, as mídias sociais hoje são boas por causa da divulgação. Divulgar. É o que eu falei pra você, no cinema Então eu comecei é, já nas mídias sociais, divulgando, falando sobre a minha vida, né, e algumas coisas que as pessoas imaginavam e eram erradas, né, sobre isso. Não pode ficar, dizendo quem eu sou, como eu sou. Então as pessoas, que vão ajudar, você coloca arroba e chama aquela pessoa, né, cita aquela pessoa, mas aquela pessoa não sabe quem nunca me viu, é. então é complicado. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da Pia,
Acompanha ela nas redes sociais, tá bom? Tchau, beijo, obrigada, Bia. Muito Obrigado. prazer conhecer você. Prazer conhecer você. Bia, né? Isso, Miss Bia, Raiz. linda. Então, obrigado, TV Apada, também em parceria com o FAC. Tchau, beijo.